Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, como vocês puderam perceber, minha voz está rouca, né? Mas o Senhor vai dar graça. Vamos juntos ler aqui então, Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, quem sabe que dia é esse que está dizendo aqui, de Lucas 24? Alguém lembra de cabeça que dia que era esse? Oi? Isso, era domingo da ressurreição, era o terceiro dia. Era o dia que Jesus ressuscitou. Então, naquele mesmo dia, no domingo, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Na medida que eles utilizavam naquela época, as versões mais antigas diz que essa cidade distava de Jerusalém 60 estádios, que é aproximadamente 185 metros. Então esses 60 estádios, aqui na NVI já está trazendo para nós numa medida que a gente conhece bem, tem uma noção exata, 11 quilômetros. Vamos para o 14. No caminho, aqueles dois, eles conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido. Foi uma semana e tanto, né? Em Jerusalém aconteceu a morte de Jesus, o julgamento de Jesus, né? Tudo aquilo, e eles estavam andando e conversando. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Já pensou, queridos, que privilégio, né? Você caminhando, indo e conversando, e de repente chega um homem ao teu lado, e esse homem é o próprio Jesus que se juntou a eles na caminhada e na conversa. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus chegou, se juntou àquela dupla, se juntou à conversa, mas os olhos daqueles dois não conseguiram discernir que era Jesus. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam ali conversando, estavam ali falando, mas na verdade o coração deles estava muito dolorido por dentro. E olha só o que eles disseram a Jesus. Um deles, chamado Cleopas, algumas versões diz Clopas, né, ou Cleopas, perguntou a Jesus, né, não está falando aqui, perguntou a Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era, olha aqui a palavra no passado, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguma das mulheres entre nós. Então a gente vê que Cleopas, aqueles dois, eles eram discípulos de Jesus. Alguma das mulheres dentre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro.
e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Pode ser. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Jesus disse para eles: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então Jesus vem dizendo: vocês não estão lendo a Bíblia, não? Vocês não estão lendo a palavra, não? A palavra já não dizia que isso tinha que acontecer? E Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus foi falando sobre tudo que ia acontecer ao Messias. Ao se aproximarem do povoado de Emaús, para onde eles estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eles falaram: chegamos, a gente está vindo aqui para Emaús. Então tá, até mais, vou seguir meu caminho. Fez como que se fosse mais em diante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. Creio que já estava entardecendo. A noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Oh, glória! Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, mas como é precioso quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa. Como é precioso, né? Como é gostoso. Nesse mês de maio, mês da família, nós tivemos alguns testemunhos nas lives do HMax, do Circuito de Poder Online, e a gente ouviu tantos testemunhos de pessoas que convidaram Jesus para entrar em suas casas e tiveram tudo transformado. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Teve um momento ali da ceia. Eles foram cear juntos, foram comer algo juntos. Então Jesus partiu o pão, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Vamos ler até aqui apenas. Essa palavra já foi ministrada em outras ocasiões. Eu lembro até de uma vez que a apóstola Adriana nos ministrou de uma forma poderosa, sobrenatural. E quando eu fiquei sabendo que o Senhor preparou para nessa manhã estar compartilhando com vocês a palavra, eu, como faço habitualmente, perguntei ao Senhor: Pai, que palavra o Senhor quer ministrar a nós como igreja? E o Senhor colocou essa palavra em meu coração. E inclusive essa semana eu estive ouvindo com bastante frequência um hino que eu vou pedir até para a mídia já deixar pronto o áudio no final, chamado Emaús, do Morada, tá? Deixa prontinho aí. E eu não sabia o que o Senhor estava preparando, mas esse hino vinha ministrando meu coração. E ontem, quando eu fiquei então sabendo que o Senhor preparou esse tempo para nós estarmos juntos aqui, eu perguntei ao Pai e o Senhor falou sobre essa palavra. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para esta palavra é: ao partir do pão. Porque também nós estamos aqui com a mesa posta diante de nós.
E quando o pão é partido, algo acontece. Nós falaremos sobre isso. Então, um tema que o Senhor colocou ao meu coração é ao partir do pão. Ao partir do pão, os olhos deles foram abertos. Ao partir do pão, algo sobrenatural aconteceu. Eles passaram a ver algo que eles não estavam vendo. Eles sentiam o coração queimando, ardendo, mas eles ainda não conseguiam ver. Mas ao partir do pão, algo aconteceu. E eu já quero dar um spoiler daquilo que vai acontecer aqui nessa manhã. Ao partir do pão, algo sobrenatural vai acontecer em nossas vidas. Aleluia! Se você crê, é para aplaudir mesmo, como sinal que você crê, que você toma posse dessa palavra. Aleluia. E eu quero alguns minutos aqui falar um pouquinho sobre essa passagem. Trazer aqui ao nosso entendimento aquilo que o Espírito Santo quer falar. Jesus havia morrido no dia da Páscoa, na sexta-feira de Páscoa. Veio o sábado, ele ficou descansando na sepultura. E no domingo, logo pela manhã, ele ressuscitou, como as Escrituras já diziam. Mas os discípulos sabiam que o lugar deles era em Jerusalém. Os discípulos sabiam que eles foram chamados para uma missão. E esse Cleopas, ele era um dos 70 discípulos. Sabe aqueles 70 que o Senhor enviou de 2 em 2 para saírem pregando, fazendo milagres? Quantos lembram aqui da comissão dos 70 que Jesus enviou? E eles voltaram muito alegres, porque eles falaram, olha, a gente orava, as pessoas eram curadas, nós repreendíamos os espíritos imundos e eles saíam, a gente viu muitas coisas acontecendo. E Cleopas, creio que esse companheiro que estava ao lado dele, que não fala o nome, talvez fosse o companheiro dele de envio. Ele era um dos 70 discípulos. Então, se ele era um dos 70, ele caminhou uma grande parte do ministério de Jesus, ouvindo o que Jesus estava ensinando. Com certeza eles viram muitos milagres acontecendo. O cego vendo, os aleijados andando, porque não aconteceram apenas os milagres que estão registrados na palavra. Fala que se fosse registrar tudo que foi feito, os livros não dariam conta. Então Cleopas e o seu companheiro, eles vivenciaram coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Eles viram multidões sendo alimentadas com poucos pães e peixes. Eles ficaram ali sabendo que Jesus andou sobre as águas. Eles viram multidões sendo curadas pelo Senhor. E eles criam que Jesus era um profeta. E eles acreditavam que ele era o Messias. Só que a esperança que eles tinham era que Jesus fosse trazer uma libertação política, uma libertação do jugo dos romanos, a qual os judeus naquela época viviam. E quando Jesus morreu, parece que a esperança, a fé no coração deles morreu junto. E eles deixaram Jerusalém e partiram. E se você pegar a palavra Emaús, o significado dessa palavra hebraica significa riachos quentes. Riachos quentes porque era um lugar, você sabe o que é um lugar de águas quentes? É uma estância térmica, né, termal. Geralmente é um lugar para descanso, é um lugar para cura, é um lugar para relaxar, porque a água quente faz a gente relaxar. Quando aquilo aconteceu com eles, eles deixaram o lugar da promessa,
a qual depois Jesus veio e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era Jerusalém o ponto da onde eles seriam enviados por todo o mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando aquilo aconteceu, o coração deles estava tão entristecido, como eles mesmos confessaram aquele homem que eles não sabiam que era Jesus. Eles estavam tão tristes que eles deixaram Jerusalém e eles começaram a descer caminho de Emaús, que talvez fosse a terra de origem deles, a aldeia, a cidade de origem deles. E quando a gente fala de riachos quentes, nós falamos de um lugar de acomodação, um lugar de conforto, um lugar para acalentar a alma. Só que Jesus caminhou com ele tanto tempo, e eles sabiam, ou pelo menos deveriam saber, que aquilo tudo deveria acontecer, que Jesus deveria passar pelos sofrimentos, deveria morrer, porque ele ressuscitaria. Mas aquilo afetou o coração deles, aquelas notícias, aqueles acontecimentos, atingiram o coração deles de uma forma tão profunda, que eles deixaram Jerusalém e eles voltaram para a sua terra de origem, um lugar quente, onde eles poderiam se confortar na dor que eles estavam sentindo. Mas, mestre, como que você sabe que isso não era uma direção, que eles iriam voltar? Como você sabe? Primeiro, nós sabemos que o número 6, ele é número do homem. 7 é a perfeição de Deus, e o número 6 é o número do homem, sim ou não? O homem foi criado no 6º dia, e lá em Apocalipse fala que aquele que entende bem sabe que o número da besta, né, é 666, que é o número do homem. 666, 3 vezes o número 6, que é o número do homem. E quantos estádios distava Emaús de Jerusalém? 60. Então nós já podemos entender que aquele não era o plano de Deus para a vida deles, mas era o plano do homem falando mais alto. E talvez você esteja perguntando aí dentro de você, o que a história de Cleopas e o seu companheiro, o seu discípulo que caminhava com ele, tem a ver com a minha história? Por que eu estou ouvindo isso nesta manhã? E o Espírito Santo, ele vem falando muito claramente que tem pessoas que também, a semelhança daqueles 2 homens, aqueles 2 discípulos chegados de Jesus. Porque depois daqueles 12, Jesus tinha muitos discípulos, mas depois dos 12, tinha os 3 lá bem chegados. Tinha os 12 apóstolos, que ele escolheu nominalmente. E depois tinha os 70. E depois tinha os outros discípulos que compunham a multidão. Então eles eram pessoas muito próximas de Jesus. Eles receberam um comissionamento, foram enviados. Jesus, para enviá-los, com certeza, deve ter feito algo muito especial, porque eles foram cheios de ousadia, de confiança. Eles se moveram mesmo. E agora eles estavam voltando para um lugar de acomodação, estavam voltando para a cidade deles, estavam abandonando. A palavra certa é essa: eles estavam abandonando os planos que Deus tinha para a vida deles, para fazer a vontade deles, que era andar os seus 60 estádios, descendo caminho do riacho quente, aonde eles moravam antes de seguir Jesus. Está entendendo? Eles estavam tristes, abatidos, com medo, dúvidas. A gente acreditava que ele era o Messias, mas agora já é o 3º dia, querendo dizer, a gente sabe que se não ressuscita, eles tinham essa crença, os judeus, que se não ressuscitasse até o 3º dia, no 4º dia já não tinha mais jeito. A gente vê isso muito claro em João 4, João 11, na passagem de Lázaro. E eles falam, já é o 3º dia. As mulheres foram lá
procurá-lo, mas o corpo dele não estava lá. Querendo dizer, como ele vai ressuscitar se nem o corpo dele está lá? É impossível, o corpo dele não está lá. Sei lá se roubaram, o que fizeram o corpo dele. Já é o terceiro dia, o corpo dele não está lá. Os outros nossos irmãos lá também confirmaram isso, que foram lá, estava tudo vazio. Estamos tristes. Nós esperávamos que ele fosse o Messias. Nós estávamos seguindo Jesus porque a gente pensava que a nossa vida ia ser transformada, que ele viria fazer algo sobrenatural, mas agora a esperança que nós tínhamos se foi. Quantos também que seguiam Jesus de pertinho estão com essas dúvidas, com esses medos? O Senhor prometeu que me daria a provisão, que faria de mim um grande líder e um grande evangelista, mas olha o que aconteceu na minha semana, olha o que aconteceu nesse mês. Eu fui mandado embora, meu casamento está em crise, eu estou enfermo, eu estou passando por lutas, mas o Senhor falou que faria, mas agora eu acho que não tem mais jeito, já é o terceiro dia para mim. Eu vou voltar da onde eu era, eu vou voltar da onde eu fui, porque lá tem um lugar quentinho para eu me enrolar e chorar e lamentar, porque a nossa esperança morreu, Jesus morreu. E Jesus, por que eu falo que isso não era um plano de Deus na vida deles? Primeiro que Jerusalém era num lugar elevado, é num lugar elevado. Então para chegar a Jerusalém, tem que ser, sempre vai subindo, porque o lugar aonde o Senhor está, sempre nos leva a caminhar para cima, sempre nós subimos, somos elevados para estarmos com o Senhor, espiritualmente falando, a nossa carne sempre descendo mais, né? A gente se humilhando, a gente se destruindo a nossa carne, as nossas vontades, colocando tudo aos pés do Senhor, mas o nosso espírito sempre subindo, sendo elevado, sendo colocado diante do Senhor nas alturas. O Senhor firma os nossos pés. E aí o que aconteceu? Jesus não podia deixá-los. Jesus, ele foi junto com aqueles discípulos porque sabia da importância que eles tinham. Jesus foi pessoalmente falar e tratar com aqueles dois. Talvez poderia ir Pedro atrás deles. Ei, Cleopas, onde você está indo? Não, estou voltando para Emaús. João podia correr lá do lado deles e falar, mas vocês estão indo embora. Jesus morreu, o corpo dele sumiu. A gente achava que ele era o Messias, mas agora já é o terceiro dia, João. Pedro, não dá. A gente pensou que ele era o Filho de Deus, mas ele está morto. Não poderia ser João, não poderia ser Pedro. Não poderia ser o teu pastor, não poderia ser o teu líder, o teu supervisor. Mas o que eu estou querendo dizer é que o maior interessado que você esteja no caminho certo é o próprio Jesus. Não tem maior interessado que você esteja no caminho certo, senão o próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem que te comissionou, foi Ele quem te enviou, foi Ele que planejou aquilo que você tem para realizar para Ele. Não tem ninguém que te ame mais do que Jesus. Às vezes você está chorando, muitas vezes sentindo sozinho, e falando, olha, ninguém me ama. Mas Jesus te ama de uma forma que ninguém nesse mundo pode te amar. Eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo muitos, amo vocês, mas
O amor de Jesus é muito superior. Ele deu a sua vida por nós. E aí, queridos, ele começou a caminhar. E aquela caminhada de 11 quilômetros, não sei em que momento exato da caminhada que Jesus se juntou a eles, mas deu tempo de falar das Escrituras acerca do Messias. E Jesus começou a falar com eles. Jesus começou a conversar com eles de uma maneira simples. E começou a falar da palavra. E o coração deles começou a arder. Aquela companhia inesperada se tornou tão desejada e agradável para eles. Eles estavam precisando tanto de um conforto. Mas eles não sabiam que era o próprio Jesus que estava caminhando com eles. E eu quero falar sobre isso. Às vezes você está andando, caminhando nos seus medos, nas suas dúvidas. Caminho de Emaús, descendo, saindo do lugar onde o Senhor te colocou para ir para um lugar de acomodação, voltar do lugar onde você veio. E de repente alguém chega do teu lado e você está ali caminhando, conversando sobre as coisas do dia a dia. Eles estavam conversando sobre o quê? Primeiro, sobre os acontecimentos da semana. Sim ou não? Notícias. Você não sabe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Jesus de Nazaré foi morto. Mais um pastor ali morreu de Covid. Você ficou sabendo que o pastor, meu amigo, morreu? Eu não vou mais para a igreja, esse negócio é muito perigoso, eu vou ficar aqui dentro de casa. O meu amigo aqui, ó, você não está sabendo que o rapaz ali morreu? Mas naquela conversa do dia a dia, Jesus começou a trazer a palavra, porque a palavra é o alimento que sustenta. Quando as notícias do dia a dia traz medo, sofrimento, incertezas, a palavra do Senhor, ela vai alimentando o espírito. A palavra do Senhor vai nos dando certeza, vai fazendo arder o nosso coração. Quando as TVs estão falando de mortes, de destruição, de indicadores ruins, de brigas políticas, de comissões e tudo mais, que te faz ficar triste, perder a segurança. Eu estava tão certo que eu deveria largar o meu emprego para me dedicar mais ao Senhor, mas agora as coisas estão tão ruins. Eu vou voltar a procurar emprego. Eu vou voltar a trabalhar nos 2 empregos. Eu trabalhava de dia e de noite, mas eu deixei para poder ir na célula, para poder estar na igreja durante a semana. Mas agora, o governo, você viu que está tudo caro e vai ficar pior. Eu vou voltar a trabalhar em 2 empregos. Eu vou trabalhar de dia e de noite, final de semana, e no feriado eu vou fazer Uber ainda para ganhar o dinheiro, porque as coisas estão difíceis. Quando as notícias do dia a dia nos trazem medo, a palavra do Senhor alimenta o nosso espírito. E às vezes, através de um irmão, de uma irmã, de um amigo, Jesus estava aí bem pertinho de você. Sabe quando você está triste e de repente chega um irmão e começa a falar das promessas de Deus, seu coração começa a acender de novo. Você já viu uma brasa que está apagando? Primeiro ela tem o fogo, aí o fogo para, ela fica incandescente, e aí ela vai se apagando mesmo, né? Até que ela cessa, apaga por completo. Mas se chegar alguém com um abanador na brasa que está quase apagando e abanar, o vento faz aquele fogo subir de novo.
E assim é a palavra de Deus. Ela faz o nosso coração arder. E você pode ser Jesus na vida de alguém. Mas quando esse alguém vir falar das notícias do dia a dia, começa a falar da palavra que alimenta. Você ficou sabendo que a pessoa ali morreu, que o outro está desempregado. Aí você começa a falar: o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Aleluia! E aí o nosso coração começa a arder, queimar. E a incerteza vai, o medo vai, e vai ficando para trás tudo aquilo. E eu fiz algumas anotações aqui, às vezes anoto tanta coisa, e eu não gosto de perder nada importante, ainda que nós sabemos que é o Espírito Santo que nos conduz. E olha só que interessante, quando eles chegaram no destino deles, que eles tinham planejado para eles, chegaram lá em Emaús. Jesus fez como quem ia adiante, porque Jesus, Ele não vai entrar forçado na tua casa. Jesus não entra forçado na tua vida. Jesus não fala: olha, estou entrando. Não. Ele é com toda a doçura, com todo o amor, com a sua palavra que arde o coração. Ele sim quer entrar em nossa casa. Ele quer, como ele disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Mas com aqueles dois discípulos, com Cleopas e o seu irmão, ele queria provar o coração deles. Vocês estão ficando, então tá bom, foi um prazer, hein? Foi muito bom caminhar com vocês. E eles falam: não, o dia já está se pondo, a noite já está chegando, fica conosco, entra aqui em nossa casa. Insistiram com Jesus, e Jesus aceitou o convite, entrou, e eles então puseram uma mesa, prepararam uma mesa para Jesus. Tem mesa lá na tua casa preparada para Jesus? Tem uma mesa preparada? Se Jesus for lá hoje, como eu sei que vai, porque é isso que Ele está falando conosco. Ei, você que está nos assistindo, tem um lugar na mesa para Jesus? Se Ele bater aí na tua porta, tem um lugar à mesa para Ele? E eles deram um privilégio, a honra de Jesus partir o pão. E Jesus ergueu o pão, partiu o pão dando graça ao Senhor. Então eles viram algo que já deveriam ter visto há mais tempo. Em todo esse tempo Ele estava conosco. Em todo esse tempo Ele estava conosco. Foram lá no sepulcro procurar por Ele, mas Ele estava aqui ao meu lado. Sabe quando você estava no quarto chorando, em depressão? Sabe quando você estava abrindo a porta da sua despensa e vendo: o Senhor, não tem nada? Sabe quando você estava pelas madrugadas chorando, falando: Senhor, não dá mais, eu não aguento mais, eu vou entregar tudo, eu vou largar tudo, essa luta é demais para mim, eu não aguento. Sabe onde Ele estava? Ele estava ao seu lado.
o Espírito Santo me faz aqui entender algo. Alguém essa semana passou um momento de muita angústia, de muito desespero, angústia de morte. Essa pessoa sabe bem o que eu estou falando. E o Senhor fala: no momento da angústia, do desespero, eu estava lá com você. Marido, mulher, quando apareceu palavras como divórcio, não dá mais, não tem volta, não tem jeito, sabe onde ele estava? Ele estava lá com você. E aqui nessa manhã, Ele está aqui conosco. E precisou ter esse momento do partir do pão, para que você entendesse que sempre foi Ele que esteve com você. Nos momentos de declínio da tua vida, aonde você estava abandonando tudo, aonde a tua esperança se foi, aonde você falou é o terceiro dia, já não tem volta, Ele estava caminhando ao teu lado. Obrigado. E o Espírito Santo está se movendo em mim de uma forma muito intensa. Estou sentindo meu coração arder. Eu não sei o teu coração, mas eu estou sentindo o coração arder, porque Ele está falando conosco aqui nesta manhã. E eu não quero me prolongar muito em minhas palavras. E antes de eu fazer aqui uma oração, para você que sentiu também o teu coração ardendo, eu quero que você seja ministrado por esse hino. Eu quero que você seja revelado. E depois nós vamos orar, mas nós vamos partir os pães. Vou pedir para logo após o hino os oficiais já estarem preparados. Queridos, mas hoje, esse partir do pão hoje vai ter um significado todo especial. Eu não sei o nível do desespero que está ao teu coração. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: os nossos olhos vão ser abertos. Você pensa que mestre também não tem suas dúvidas? Senhor, será que eu sou mestre mesmo? Aqui, eu não consigo, Senhor, decorar a palavra. Eu decoro, eu leio, mas depois eu esqueço tudo. Será que não é outro não? Senhor, não é para mim isso daqui. Senhor, será que eu sou um pastor mesmo? A ovelhinha que eu tanto amava foi embora, Senhor. Senhor, será que eu sou líder? Não estão me ouvindo mais. Todos têm momentos de dúvida. Porém, o mesmo Jesus que caminha ao meu lado, Ele caminha ao teu lado também. Aleluia. Pode colocar o louvor então. Eu quero que você apenas ouça, não deixa nada roubar este momento. Pode apagar as luzes para que a gente não seja distraídos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio.
que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso. Quem é esse? Eles estavam perguntando. Ele entrou em casa. Ele entrou. Ele está na mesa. Aleluia. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, Oh, aleluia. os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa. Oh, aleluia, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor, e ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Se você preparou a casa, o teu coração, eu quero pedir para você se colocar aí no teu lugar agora. Se você está sentindo o teu coração arder com esta palavra, se você está sentindo o teu coração arder com esta palavra, coloque-se em pé aí no teu lugar. Deixa o Senhor agora tomar lugar de honra no teu coração. Deixa Ele tomar um lugar de honra na tua mesa, porque ao partir do pão, nesta manhã, os nossos olhos vão ser abertos. Nós vamos deixar de olhar o natural para enxergar o sobrenatural, para ver aqueles planos e propósitos para que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia.
E olha só que coisa tremenda. Aleluia. Lucas 24. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Estou achando aqui o versículo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 24, Lucas 24, 33. É isso que nós faremos hoje. É isso, para isso que serve os nossos olhos abertos. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles tinham feito aquela jornada, mas quando Jesus então partiu o pão, os olhos deles se abriram e viram que era Jesus o tempo todo. Eles deixaram tudo para trás e tomaram de novo e subiram para Jerusalém. E é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos voltar para o lugar da promessa. Vamos voltar para o lugar onde o Senhor nos mandou estar. Aleluia. E ali encontraram os 11 discípulos, né? Faltando Judas, que havia tomado aquela decisão tão drástica de tirar a própria vida. E pode voltar. Os 11 que estavam com eles reunidos. E é o que nós estamos aqui. Talvez você nem vinha aqui hoje. Eu não vou perguntar porque talvez você não tenha coragem de dizer. Mas se você tiver coragem de dizer e quiser levantar sua mão, você pode. Tem pessoas que não queriam vir hoje, que falaram assim: o que eu vou fazer lá? Não, para mim não dá mais, eu nem vou hoje. Mas você ouviu a palavra do Senhor, e eu creio que você agora está correndo de novo para Jerusalém, está subindo para Jerusalém, está indo para o lugar da promessa onde o Senhor te chamou. E nós vamos agora, quero pedir que consegue cantar esse louvor? Consegue? Não sei, mais ou menos, consegue, Isa? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós arrumamos a mesa.